você assiste aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar. Braulio, você na tua infância, o que vocês faziam de brincadeira aqui em Blumenau? Bandido mocinho, jogava assim, bola, você era corredor? Olha, eu vou dizer, com essas andanças do meu pai, de figuraria, de cidade em cidade, ele sempre colocava a gente em colégio, internava e tal. Disse, agora vai para colégio. Então, assim, a minha infância, eu estava colocando para Mara outro dia, agora em dia 25 de janeiro, fez o aniversário de São Paulo. Aí eu disse para ela assim, em 1954, eu tinha 11 anos, eu estava no colégio em Mogi Mirim, os padres franciscanos, 11 anos, eu digo que tu vê, eu ainda estava criticando como é que eles deixavam o negócio. Então eu saí de Mogi Mirim até o Alto Sumaré, em São Paulo, onde tinha o seminário Nossa Senhora de Fátima, que era desses franciscanos cinza lá, certo? Aí eu disse lá, tu vê, aí eu disse assim, só que naquela ocasião, em 54, que era o quarto centenário, tu vê, eu tinha 11 anos, eu estava dentro do colégio lá, coisa assim me lembro. Aí eu fui convidado, os padres nos levaram para ver uma chuva de prata sobre São Paulo. Eu não sei o que fizeram. A coisa isso nunca, com 11 anos tu não esquece nunca aquilo lá. Eu não sei como eles fizeram, papel picado, alguma coisa e tal. Só que aquele quarto centenário foi festejado no dia 7, 8 e 9 de julho, que é o dia da Revolução Constitucionalista de 32 deles lá. Então eles queriam dar o troco pro Getúlio, né? Isso, né? Isso da intervenção do Mesquita, da coisa. 32. Então tu vê, 8, 9, 10. Eu tá vendo para ela assim, o negócio. Depois, quando eu voltei. Não jogavam bola no colégio? Sim, eu jogava basquete. Aí eu voltei para Santa Catarina, aí fui para o Colégio São Bento do Sul, os maristas. Os maristas. Lá com os irmãos maristas. Maristas são grandes professores, né? Sim, tem outra formação francesa que eu tive. Que a Henrietta Lenard, que deu para mim aquela abertura, eu estudei 5 anos aqui na Aliança Francesa, curso de civilização francesa. Eu tenho um colega meu, o Valmor Letzoff, que é professor de francês, é professor de francês na Sorbonne. Isso, filho do seu Haroldo aqui, né? Filho do seu Haroldo. O Armin Letzoff foi meu colega também, mas a madame... a madame... Como é? Rischbitter, ela que cuidava disso. Ela é um Garfunkel, casada com o Rischbitter, que era da Volvo lá em Curitiba, e ele veio daqui. Algumas vezes a gente conversou. Então eles tinham... ela cuidava da Aliança Francesa, porque o Garfunkel era francês, e ele veio trabalhar numa mina de xisto, ali perto do no Paraná e tal. E ele era professor de francês. E como o Leonard também era. O Alexandre Leonard também era isso. Lá Mas você foi no Colégio Marista, em São Bento do Sul. Aí o meu pai botou... Essa era, conheci Serra Alta, a estação era Serra Alta lá. Aí lá, primeiro, meu pai disse assim, olha, o seu filho aqui tem que estudar música, então tem que dar. Deram um violino. Método Paganini, Sol, Ré, Lá, Mi. Mas eu não era da música, eu era da literatura. Eu de noite eu ia pegar os livros da biblioteca e ficava lá. Várias vezes os irmãos maristas chegavam lá, mas esse menino, de onde é que arrumar esse livro? Não é para o teu horário, não é para o teu... Mas assim, aí eu dizia assim, ele telefonou para o meu pai e disse, olha, o Paganini não dá para o seu filho porque... Ele dizia, Sorella, Só, Ré, Lá, Mi, minha irmã, e não sei o que. Ele queria que eu amasse o violino. Mas tudo bem. Aí, terminou esse período, eu vim para Blumenau, aí fiz Pedro II, claro, aí eu estudei no Pedro II e fiz carreira aqui no Blumenau. Aí já estava na idade, já vim trabalhar direto na Autona. Você ainda é tucano ou não? Não. Não, eu digo assim, eu fui fundador do tucanato aqui. Eu tenho um amigo meu, o Dr. Maurici, que diz que agora não tem mais tucano, é só tiriba. Desapareceram os tucanos. E eu fiz um trabalho assim, na época que o Vil Souza foi candidato a prefeito, aquele projeto
Esperança, Blumenau, Esperança, então eu ajudei a trabalhar naquilo, com o Alcides Abreu, o Dr. Bernardo Wolfgang Werner, aqui no hotel, também no hotel Imablau, aqui de Blumenau. Alcides Abreu, grande figura catarinense. Sim, sim. O Alcides Abreu, ele foi meu professor de Economia Internacional na pós-graduação. Um baita de um... Porque ele fez para o governo do Celso Ramos, eu acho que ele deixou a marca dele, né? O Celso Ramos mudou Santa Catarina. Centrais Elétricas Santa Catarina, PLAMEG era o nome do projeto, PLAMEG, Plano de Meta de Santa Catarina. Ele estabeleceu... E aqui o Dr. Bernardo, como ele era assessor da Fiesc, aí o Dr. Bernardo era presidente da Fiesc, ele vem cá. Vamos lá fazer o plano. Trabalhei aqui com o Alcides Abreu. Eu me lembro assim, quando ele terminou as nossas aulas na pós-graduação, ele mandou uma carta para cada aluno, exigiu, ele deu uma opinião para cada aluno, uma carta que eu tenho guardada lá. Que, é um documento, né? Um documento, de fulano. E ele fundou o Banco Regional de Brasília, Sim, ele foi uma das figuras mais brilhantes nessa área, PAGRE, e toda a história do desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento. A PAGRE está até hoje, né? Eu acho que faz um trabalho... Sim, né? A UDESC, né? A universidade. As centrais elétricas. A universidade... Porque quando as Forças Luz eram um dos empresários, eles seguraram o desenvolvimento, porque tinham medo de perder os bons empregados. Não, e era isso, Blumenau. Mas essa história eu também estou trabalhando. A Volkswagen não veio para cá porque quando eu trabalhei na Eletroás, fui secretário do Sindicato de Metalúrgico, estava num período lá, eu fui também. Cuidava lá do Sindicato dos Metalúrgicos. E aí depois, claro, aí eu saí da Eletroás e vim para a vida cultural. Houve uma época, por exemplo, quando em 69 o Lazinho foi candidato a prefeito, eu trabalhava na FURB, o Kurt Zadroni disse, olha, ele não admitia que alguém era do MDB. Alguém do MDB tivesse ligado. Então era o Beatriz Schima, Luiz Soares, Alfredo Tais, Egídio Volpato, tudo era estudante da FURB, eram meus colegas. Só eu era o patinho feio. Aí fui lá com o doutor Martim Cardoso, aí veio o doutor Martim, o que é isso? O Martim, jamais eu posso admitir isso. Aí ele disse, vai ter uma reunião lá da Arena na segunda-feira e nós vamos lá resolver esse problema. E aí ele foi lá e disse de jeito nenhum ele permitia que acontecesse uma coisa dessa, que a juventude estava fazendo um esforço e tal. E assim, então, tu vê, ele... Você foi vereador também, né? Fui vereador, Foi na época era 3 do MDB e o resto era da Arena, né? Isso, E ganhou uma eleição. Era contra o Marcos Bichler, que trabalhou comigo também na Autona. Um grande amigo meu, Grande figura também. Grande figura, sim. Então, e depois você acabou sendo presidente da Fundação de Cultura no governo do PT. Não, mas é o seguinte, o DES, quando eu estava na universidade, eu já tinha saído, a minha aposentadoria na universidade foi em 95. Mas eu continuei dando aula, porque eu dava aula, eu fui diretor da Faculdade de Direito, fui coordenador do curso de Direito, fui reitor, vice-reitor da universidade, eu fiz 30 anos de carreira acadêmica na universidade. E na época do reconhecimento da universidade, o professor Arlindo Berna cuidava de Brasília e eu cuidava da universidade. Ficamos praticamente 5 anos cuidando disso. E conseguiram, né? E conseguiram, né? Sim, um trabalho muito grande. Na época, quem nos ajudou muito foi o Esperidião Amin, o Jairson Barreto, que eram senadores da República, o presidente do Conselho Federal de Educação, todos fizeram um trabalho. E teve um caso seguinte, era para ser reconhecido, na mesma época, antes da UDESC, a FURB. Então, aí o Esperidião chegou e disse, não, vamos deixar um dia para o outro, sabe? Esse é um fato, sabe? O padre Orlando, na época também, ele era do Conselho, quando ele foi reitor, ele estabeleceu, ele tinha um relacionamento muito bom com o pessoal do Conselho Federal de Educação, ele estabeleceu essa relação, né? Mas na época, eu me lembro disso. Aí o doutor Arlindo, que era um baita de um político também, sabia como ajeitar as coisas, ele disse, não, vamos dar um jeito de botar o DESC Mas foi as duas universidades que criaram em Santa Catarina, uma estadual e outra municipal, né? É verdade. Mas você foi secretário do Décio, o Décio acertou também, né? Porque não, sim. Aí é o seguinte, o Décio, quando eu estava na FURB, aí eu fui lá, era
o Décio, aliás, o Décio estava formando a sua equipe. A equipe de goleiro. E ele foi buscar gente de todo tipo lá no negócio. Tu pode ver que a composição dele, o Arninho Birger foi na secretaria, o Paulo Costa, eu trabalhei com gente extraordinária ali, né, 8 anos. E aí eu fui convidado o Arninho Birger que foi presidente da Arena Jovem, né? Acabou sendo... Pois é, não, é assim, o Braga Miller era presidente da Arena, presidente da Câmara, também foi lá e tal. Aí ele chegou lá e disse, precisamos de alguém para a Fundação Cultural. Como eu tinha vivência na área cultural, porque a biblioteca da FURB, ela não é só a biblioteca da FURB, eu sempre tinha dizia, eventos, né? Tinha eventos e mais eventos. Eu dizia que a biblioteca, a concepção que eu tinha de biblioteca tinha que ter tudo, até livros, eu dizia. E sabe? Então tem uma grande salão de exposição, tem uma pinacoteca, tem um salão de discussão, um auditório. Para trazer o pessoal para a Isso é verdade. E depois o seguinte, fizemos uma coisa que era do Stênio, uma arquitetura diferenciada da FURB. E ela para abrir a perna e dizer assim, aqui é a abertura. Então aquela arquitetura com a laje nervurada e tal, quando veio o Celso Pedro Luff, que era um gramático lá de Porto Alegre, ele só Blumenau para construir um templo desse pro livro. Só Blumenau. O Bel olhava para aqui, o Bel tem histórias e tal, para ver que monumento. Então eu acho assim, e era uma biblioteca que tinha uma função pública para a cidade. Sabe? Ela não era exclusivamente... Isso que eu peguei aquela ideia do André Malraux, da Casa da Cultura, tudo que eu estudei lá atrás, eu digo isso eu trouxe para a Biblioteca da FURB. Então foi esse tipo de trabalho. E a Biblioteca da FURB, ela foi, até bem pouco tempo, uma das 3 bibliotecas universitárias mais qualificadas do país. Né? Ela ganhou prêmios e tal nessa linha, né? E pois... criamos um curso de biblioteconomia em Blumenau também. Foi para formar o nosso grupo aqui em Blumenau. Pois é, Braulio, tinha tanta coisa para conversar, né? Quem sabe que a gente fez fazer um outro programa daqui a pouco. A gente fez uma salada de volta, né? Como é que eles... Trenzinho papo de boteco. Não tem aquele bate e volta, aqueles trenzinhos. Mas né? temos umas mas isso a gente tem que estar atento, né? Para coordenar na cabeça da gente. Eu achei que assim, o programa assim fica mais leve, mais agradável. É verdade. Não, é verdade. A coisa cronológica. É verdade. Fica pesadão, né? Mas tu vê, a vida toda eu me dediquei a Blumenau, assim, eu digo, né? Desde estudante e tal, UB e tal, universidade, Pedro II, UB e tal. Então, agora esperar o livro, né? Quando é que não é. Eu estou trabalhando, agora parei. Mas tem pesquisa e tal, tem material, tem muito material. Sabe? Já tem nome o livro, não? Não tem. Não? Área, quer dizer, economia, política e cultura. Economia, política, exatamente. Os 50 anos que eu queria dizer que eu quero... Que eu vivi, como diz o Pablo Neruda, confesso que eu vivi. Então eu confesso que eu vivi esses 50 anos. É isso que eu quero colocar nesse material que eu estou trabalhando. É como eu, quando eu escrevi aquele livro sobre a Alemanha, eu disse, a Alemanha que eu vivi, né? Isso mesmo, exatamente. Eu vivi. É verdade, é isso aí. Tem muito brasileiro que vai lá, passa 1 mês, 2, 3, volta contando como é que faz, como é que não faz. Eu vivi e não sei como é que vão consertar o problema. Mas eu dou muita palestra também, por exemplo, lá na Univale, de vez em quando estava lá na praia, me convidavam, ali na Sinergia, na faculdade também. Então, é difícil, eu limitava o foco disso, assim, sim. Olha, tal... Porque aquilo lá é desenvolvimento, isso aqui expandiu-se de uma maneira que repercutiu em toda essa região, né? É verdade, é verdade. Mas eu quero te agradecer, né? Porque nós voltamos daqui a pouco para continuar o papo, né? Saber como é que está o livro. Gostei, é verdade. A sua saúde, então, saúde da Mara, dos filhos, né? Isso. Netos, eu tenho 2 netos. Nem falamos dos netos. Netos. As coisas mais queridas. Isso, o neto que é cineasta, foi para Florianópolis, fez cinema, e outro é design, agora trabalha com tatuagem e tal. Tatuagem? Né? Tatuagem. A gente começou... E outro é cineasta, aí está mais difícil, né? Hoje é impressionante, né? Tatuagem era um negócio que tinha marinheiro e bandido, né? Hoje você vê as moças mais lindas do mundo, passam olhando na perna, assim, a perna toda cheia de tatuagem, o braço cheio de tatuagem. A mãe se aposentou agora, a Eliana é professora do Zuma lá na coisa, e os filhos, quer dizer, uma pedagoga, o pai é advogado, mas os meninos foram para a arte, né? Fazendo de arte. Arte, isso aí é bom, exatamente. Então, mais uma vez, obrigado.
Sucesso. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, Altair. Espero que alguma coisa o pessoal vai passou, gostar, né? teus amigos vão te contar. E a vocês que nos acompanharam até aqui, obrigado pela atenção. Até o próximo domingo. Nós voltaremos com o Mesa de Bar aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. Saúde. Mesa de Bar.